Aula gravando, vamos começar aí retomar aí nossa aula, tá? Como eu tinha prometido, nós vamos criar agora aquelas condições, né? Que eu dei de exemplo aqui. Então, olha só, até já criei aqui algumas, já até dei algumas modificadas aqui, só para poder a gente demonstrar e depois a gente faz aí uma da gente mesmo. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui para a pessoa, você lançou a nota, se a nota for maior que 5, já fica na cor azul, se for menor que 5, já fica na cor vermelha, tá? Então, só que aí surgiu a seguinte situação. Nessa condição aqui, eu coloquei, se for maior que 5, fica azul. Se for menor que 5, fica vermelho. Aí, se a pessoa lançar 5, fica preto. E aí, como resolver essa situação, né? Então, foi bom ter colocado dessa forma, que é para, quando vocês forem fazer, já aprender a fazer na condição certa. E a outra coisa que eu fiz foi montar a fórmula aqui, né? Vou ensinar aqui vocês a fazer, para colocar aprovado ou reprovado, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aqui, vamos corrigir esse problema. Digamos que você queira discriminar o que é nota azul do que é nota vermelha, né? Então, para não ter que fazer célula por célula, você seleciona a coluna inteira, tá? Seleciona a coluna toda, vem em formatação condicional, e aí você vai botar regras de realce das células. Aí eu tenho aqui, ó, é maior do que. Então, toda vez que a célula for maior do que, para não acontecer essa situação do 5 ficar preto, né? Então, a gente vai colocar, toda vez que a célula for maior que 4,9, eu vou botar aqui formato personalizado, tá? Vou desmarcar aqui essas opções e só vou mexer na cor, tá? Aí vou botar aqui cor azul. Vou dar OK. Vou dar OK de novo. Então tá lá, o 5 agora também fica na cor azul, tá? A mesma coisa. Professor, Oi? oi, desculpa, é que é só, não sei se foi a falha na ligação, eu não consegui ver e nem ouvir o que o senhor estava falando. Ah, é? Pode repetir? Posso sim. De realçar. Mas alguém não tá vendo aí a tela do Excel? Eu vou sair do compartilhamento de Agora tela e vou tá entrar de aparecendo. novo. Tá, eu vou sair de novo e entrar para poder todo mundo enxergar, tá? Então, tô saindo Tá, ok. e agora eu estou compartilhando novamente a tela. Vê se agora tá aparecendo para você. Tá, Beleza. Tá? E eu vou pegar e vou explicar novamente. É bom que, se alguém chegou depois, já pega aí a explicação novamente. Então, olha só. Para você colocar aqui, digamos que você queira colocar discriminado quando a nota é azul ou quando a nota é vermelha. Tá? E aí você tem como formatar a célula para ela mesma detectar isso, você não precisar ter que estar toda vez formatando o corpo, né? Então, para não ter que fazer isso célula a célula, você seleciona todos os campos da coluna que vão receber esse tipo de informação. Aí você vai vir aqui em formatação condicional, tá? Regras de realce das células. Aí eu posso colocar quando ela for maior que, quando ela for menor que, quando ela estiver entre. Aí, por exemplo, digamos que eu quisesse colocar da seguinte forma: a média é 7, né? E aí, da nota 5 à nota 7, ela não é nem vermelha nem é azul.
né? E acima de 7 em diante é azul e abaixo de 5 vermelho. Então, eu poderia colocar essa faixa, né, temporal, essa faixa de valores, para você especificar essa questão. Mas, por enquanto, vamos ver só valores específicos. Maior que. Então, vou colocar aqui, ó, toda vez que o valor for maior que 4,9, eu vou colocar aqui, ó, selecionar formato personalizado, vou desmarcar aqui o taxado, venho aqui na cor e coloco a cor azul. Tá? É só dar OK agora, dou OK de novo. Então, toda vez que eu digitar um valor de 5 em diante, ele vai ficar na cor azul. Ainda com a mesma coluna selecionada, eu volto em formatação condicional, regras de realce das células, e agora eu vou botar o contrário, menor do que. Então, toda vez que o valor for menor que 5, ou seja, a partir de 4,9, aí eu venho aqui, aí eu já não preciso lá entrar no formato personalizado, porque ele já tem aqui, ó, texto em vermelho. É só dar OK. Então, se eu digitar aqui, ó, um texto, ó, aqui tá nota 5. Se eu digitar nota 4 aqui, quando eu der Enter, ela fica vermelha. Se eu voltar aqui para a nota 6, volta para azul, tá? Então, essa coluna aqui já está formatada. Essa aqui agora vamos fazer, ó, selecionar tudo, né? Aí a gente pode colocar aqui, mesma coisa, regra de realce. Quando ela for maior que 4,9. Aí, como aqui, ó, não tenho preenchimento azul, aí eu tenho que personalizar, o formato personalizado. Desmarco tudo aqui e posso colocar aqui a cor que eu quiser. Vou botar esse tom de azul, só dar OK, tá aqui. Ainda com ela selecionada, ou seja, eu vou estar impondo duas formatações condicionais. Agora eu vou botar menor do que 5. Então, se o valor digitado for menor que 5, eu venho aqui, texto vermelho, e está valendo. Então, aqui, ó, estava 7, vou botar para 4, o 4 ficou vermelho, está 4 vermelho, eu vou passar para 9, e o 9 ficou azul, tá? E agora vamos ver essa condição aqui de dizer se a pessoa está aprovada ou não. A média para ser aprovada no curso de vocês é 5. Tá? Então, como é que eu faço para colocar isso? Eu vou fazer da seguinte forma. E o sinal de igual na célula, se, que é uma condição, né? Se, abro parêntese, aí eu vou botar o teste lógico, tá vendo? Que aparece aqui embaixo para você, ó, teste lógico. Se você clicar em cima, ele vai te explicar o que é teste lógico. O teste lógico é você selecionar primeiro a fonte da informação, no caso aqui a célula da média, né? Então, se a variável, a coluna F, linha 3, for maior ou igual a 5, tá? Aqui ele está me dando, então, o teste lógico. F3, coluna F, linha 3. Ou seja, se esse valor aqui for maior ou igual a 5, que no caso 7 é maior que 5, aí eu coloco um ponto e vírgula, e eu vou colocar o valor se verdadeiro. O que seria isso? O que eu quero fazer? Eu poderia modificar o valor, ou eu poderia, que é o que a gente vai fazer, colocar uma mensagem. Quando é uma mensagem, essa mensagem tem que estar entre aspas, tá? Então, vou abrir aspas e vou escrever aprovado, tá? Aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula, abro aspas de novo, que agora é o valor se falso, ou seja, se for maior ou igual a 5, ele vai exibir aprovado, ponto e vírgula. Se não for maior nem igual a 5, ele vai escrever essa segunda mensagem, que é o reprovado. Fecho aspas, fecho parêntese e dou Enter. Automaticamente,
ele deu resultado aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? É bem difícil. Oi? É difícil esse? Fórmula na célula para eu ver a fórmula. Qual é a fórmula que você quer? A fórmula da situação do Ah, tá. se Eu vou explicar de novo. baseado Vou fazer mais uma vez para vocês verem, tá? Então, olha só. Sinal de igual. Vou até tirar o mouse de cima para não atrapalhar. Eu vou colocar o comando se, tá? Que é a condição, né? Abro parêntese. E aí eu vou escolher a fonte da minha informação. Se o quê? O que eu quero condicionar? Né? Se é uma condição. Se chover, né? Eu não vou para a praia. Se não chover, eu vou para a praia. Então você está botando uma condição. A nossa condição é em cima do valor da média. Então eu tenho uma coluna aqui média. Né? Como eu estou fazendo numa linha específica, eu tenho que usar a referência dessa linha, que é essa aqui. Tá? Então eu posso digitar, se eu quiser, é só olhar aqui a coluna, ó, coluna F, linha 4. Aí eu posso botar aqui F4 direto. Ou eu posso clicar. Cliquei, ele já pega lá F4. Tá? Qual é a condição para ser aprovado? Ser maior ou igual a 5. Então eu coloco aqui, ó, F4 maior e o sinal de igual. A qual valor? 5. Ponto e vírgula, estou fechando a condição. Então a condição já foi especificada. Tá? F4, que é a coluna da média, ela tem que ser maior ou igual a 5. Agora, depois desse ponto e vírgula, eu vou colocar, tá aqui, ó, tá vendo aparecendo embaixo aqui? Valor se verdadeiro. O que eu quero que apareça nesse campo, tá? Nessa célula. Como eu quero que apareça uma mensagem, mensagem tem que ser colocada entre aspas. Então, eu abro aspas e coloco a mensagem, ó, aprovado. Tá? Fecho aspas e ponto e vírgula. Pronto, eu fechei a condição verdadeira. Note, eu gostaria que vocês observassem que conforme eu vou fechando a condição, a situação, o valor verdadeiro, ele vai deixando de estar grifado. Agora ele só está grifado de preto, está em negrito o valor se falso. Tá? Porque eu ainda não botei o que acontece se o valor for falso. Tá? O que vai acontecer? Se for falso, ele vai estar reprovado. Então, eu vou colocar aqui, ó, reprovado. Fechei. Tá? Não, nesse caso, como eu não tenho mais nada para fazer, eu não preciso colocar ponto e vírgula. Basta eu fechar o parênteses. Pronto, pode ver que já sumiu a mensagem ali embaixo para mim. Ó. Dei Enter, ele já colocou lá reprovado, porque a pessoa está com média 4,5. Tá? Então, já vai direto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma vez para poder fixar bem na cabeça de vocês. Sinal de igual, se, que é o comando de condição, tá? Abro parênteses, aí pode ver, ó, primeira coisa que está em negrito é o que eu tenho que fazer de primeiro, né? Eu não posso botar a resposta se eu não tiver o teste lógico, então o teste lógico está em negrito. Então ele já vai me dando, de acordo com a posição que eu estou, ele vai dizendo o que eu tenho que fazer. Ó. Eu tenho que impor o teste lógico. Qual é o teste lógico? Eu tenho que verificar essa célula aqui para ver se ela é maior ou igual a 5, tá? Ou se é menor que 5. Então, se F5, eu vou clicar aqui, ó, aparece lá F5, for maior ou igual a 5, ponto e vírgula. Quando eu botar ponto e vírgula, o teste lógico vai deixar de ser negrito. Ó. O teste lógico voltou a ser normal. O que passou a negrito agora é o valor se verdadeiro. Tá? Se eu clicar aqui em cima, ele vai me abrir uma janela para poder eu escrever esse valor. Tá? Mas como eu já sei o que eu quero colocar, abro aspas, aprovado, fecho aspas, ponto e vírgula, automaticamente ele deixou de ficar negrito e passou a ficar negrito o valor se falso. Abro aspas, reprovado, fecho aspas, fecho parêntese,
Pronto, já sumiu tudo. É só dar Enter agora e já está lá. Ele vai ficar reprovado até eu lançar as notas dele. Então, digamos que a pessoa aqui tirou 10 na primeira, pronto, já está automaticamente aprovado, porque a média é 5, ele já alcançou a média, tá? E ele tirou, sei lá, 8 na segunda. A média dele está lá 9 e ele está aprovado. Digamos que ele não fez... Professor, Oi. mas eu preciso colocar isso célula a célula ou eu posso fazer a Não, fórmula uma só? pode. Eu estou fazendo célula a célula para poder repetir várias vezes para vocês fixarem bem, mas é só fazer a mesma coisa, ó. Selecionei, vem aqui, ó, transformei a setinha em cruz preta, clique seguro e arrasto. Tá tudo como Entendi. Tá reprovado. bom. Se eu for colocando aqui, ó, tirei 6 no primeiro trabalho, ele continua como reprovado, e tirei 7 no segundo trabalho, já está aprovado, tá? Mesma coisa aqui, eu vou inverter as notas, 7 e 5, aprovado. Tá? Eu só fui repetindo para poder vocês fixarem bem, né? E aí, difícil? Muito difícil, mais ou menos? O que vocês acharam dessa questão da fórmula aí? Se ficar tentando, acho que dava, né? O que acontece? Vocês têm que praticar, né? Tem que praticar porque é uma forma de você fixar isso na sua cabeça. Não adianta, eu posso explicar 10 mil vezes aqui para vocês. Se vocês só olharem aqui e nunca aplicar, você quando acabar a aula, você vai almoçar, vai se distrair, vai assistir a outra aula, quando terminar você já não lembra mais, porque não praticou, né? Então você tem que praticar para você poder fixar. E é uma coisa assim que, só serve, pô, Edson, mas você está falando de boletim, né? Tudo bem, nós somos alunos, mas daqui a pouco a gente se forma, o que eu vou aplicar isso na minha carreira? Mas não é só boletim. Por exemplo, no caso do curso de enfermagem, eu poderia estar fazendo isso aqui, ao invés de ser matrícula, eu poderia ser o número de registro por exemplo, do CISREG da pessoa, né? Aí tá lá o nome da pessoa e digamos que ela precise de um procedimento lá, então vou botar procedimento ou internação, alguma coisa. Eu discrimino lá, botar aqui que a pessoa precisa de internação numa UTI. Aí aqui ela precisa de uma vaga, nós temos 0 vagas, aí claro, vou ter que mudar as fórmulas aqui, né? Que aqui ele está dando outra situação, né? Aí conforme, então tá 0, tá lá, tá reprovado, ou seja, tá em carência. Posso mudar isso aqui para incarência, né? Para poder aparecer outra situação, tá? E aí conforme entrou aqui uma vaga, entrou uma vaga lá, vou botar aqui para poder arredondar lá. Ao invés de mudar para aprovado, seria transferido. Uma outra situação, no caso de enfermagem, poderia... Aí serve para enfermagem, serve para saúde bucal, serve para prótese dentária, para qualquer outro tipo de curso, né, ou profissão. Digamos que vou montar uma nova tabela aqui. Eu tenho essa planilha aqui que está pronta. Digamos que eu queira montar uma nova planilha. É só vir aqui na setinha aqui, ó, nessa cruzinha aqui embaixo, clique em nova planilha, tá? Aí aparece uma nova janela em branco, mas aquela está aqui, ó, planilha 1, planilha 2. Edson, eu posso mudar isso aqui, esse nome? Posso. Clico com o botão direito, venho aqui em renomear e está escrito ali planilha, eu quero colocar que aqui dali é um boletim, tá? E aqui a segunda planilha eu vou renomear que ele vai mudar de boletim para, digamos, controle
de estoque. Aí vai falar assim, pô, mas controle de estoque para enfermagem, saúde bucal e prótese dentária? Sim. Por exemplo, você pode colocar aqui descrição, né, que vai ser a descrição do material que você vai colocar. Eu tenho quantidade atual ou em estoque. Eu vou botar aqui estoque. Isso é o que eu tenho em estoque, né? Eu posso colocar aqui entrada, saída e o meu saldo no final do dia. Isso aqui você pode estar utilizando para controlar o estoque de insumo, no caso de enfermagem, o estoque de material que é utilizado na saúde bucal ou o estoque de material que é utilizado para confecção de próteses, né? Então, digamos que no caso da saúde, prótese eu não sei nem o que é utilizado. Na saúde bucal ainda posso chutar aqui um fluorzinho, né? Mas fio dental, escova de dente, essas coisas. Mas saúde, na prótese eu não vou saber dizer quais são os materiais utilizados. Então vou usar aqui a referência de enfermagem, que é uma coisa que é mais fácil de nós. Já escutamos muito, né? Então nós temos lá algodão, a gente tem, sei lá, agulha, qualquer material, só para a gente poder dar um exemplo aqui. Aí eu tenho em estoque 100 unidades de algodão, eu tenho 50 unidades de agulha, aqui eu tenho entrada, digamos que entrou mais 20 unidades de algodão, só que nesse mesmo dia eu utilizei 50 algodões, tá? Eu posso colocar aqui também a situação, mesma coisa. Desculpa. E aqui entrou agulha, chegou um estoque novo com 200 agulhas, mas eu usei 30, tá? Então aqui eu vou ter que fazer as condições. Então, ó, vou montar uma fórmula aqui. Saldo atual vai ser igual ao estoque mais a entrada menos a saída. Então, ó, eu tinha somando aqui o que eu tenho mais entrada 120 menos saída 70, tá certo, né? Eu posso colocar aqui uma condição, né? Uma condição ou simplesmente uma formatação condicional para realçar isso aqui como saída, né? Então já posso colocar direto ou simplesmente não preciso nem botar formatação, basta só eu colocar aqui um preenchimento que esse campo aqui é saída. Então bota aqui um tomzinho aqui de um rosinha, um vermelho clarinho. Aliás, isso aqui é entrada, desculpa. Coloquei no lugar errado, desculpa. Vou colocar aqui um azul clarinho aqui. E a saída, sim, eu coloco um tom de vermelho claro aqui, tá? O estoque eu posso colocar aqui um tom de cinza. E o saldo atual eu posso colocar aqui, por exemplo, um verde claro. E aqui sim eu posso impor uma condição, né? Uma formatação condicional, né? Então, eu posso pegar, impor uma condição da seguinte forma. Digamos que algodão eu não posso ter menos que 50, tá? Então eu pego, aí, nesse caso a condição vai ter que ser personalizada para o item, tá?
Então vou colocar aqui uma situação aqui. Posso colocar a condicional, formatação condicional, realce, for menor que, eu coloco, se for menor que 50, eu vou colocar em vermelho. Tá? Como são 70, vai continuar ali preto, mas eu vou colocar e mudar aqui para 40. Apaguei a fórmula. De novo. Sem querer apaguei aqui. Esse mais esse menos esse. Tá lá, 70. Digamos que aqui eu tinha 50 também. Então, ó, meu saldo atual já está no vermelho. Tá? E aí eu posso impor uma condição. Né? Posso impor uma condição. Que seria, vai ser igual a se esse cara aqui for menor que 50, ponto e vírgula, eu vou colocar aqui, ó, situação crítica, tá? Ponto e vírgula. Se não, ou seja, está acima de 50, eu posso colocar que a situação está normal. Fecho parênteses. Então tá lá. Meu estoque está muito baixo, a situação do meu estoque é crítica, tá? Então eu posso fazer dessa forma para que a pessoa que olhar aqui saiba, mesmo que você não seja da área, você olhou aqui, situação crítica, significa que eu tenho que ter o nível do meu estoque está muito baixo. Então isso serve para enfermagem, isso serve para saúde bucal, isso serve para qualquer profissão que precise ter um controle do seu material. Né? Essa planilha aqui, eu fazia muito uso dessa planilha. Na verdade, eu desenvolvi essa planilha. Olha, eu sou velho mesmo, tem muito tempo. Eu estava no quartel quando eu desenvolvi essa planilha, que foi para o setor de almoxarifado. Então, era tudo controlado no papelzinho. Então, às vezes, acabava o material e a pessoa não percebia. Então, eu fui... o almoxarifado do quartel era uma bagunça, eu informatizei ele todinho, mas naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, tecnológicos, então eu precisei usar o Excel para fazer isso. Então, montei uma planilha dessa, onde todos os produtos foram cadastrados, quanto tinha estoque, quanto que entrou naquele mês, aí a gente tinha um controle de estoque mensal. Aí todo mês a gente só pegava aqui, copiava a planilha toda, fazia isso aqui, ó. Aí selecionava aqui em cima, dava um Ctrl C, aí a planilha tinha sido toda selecionada, eu vinha aqui e criava uma nova planilha, clicava aqui e dava um Ctrl V. Então passava a ter mais, duas planilhas iguais. Aí eu só mudava o nome, né? Por exemplo, estoque de março que vai entrar agora. Aí eu só apagava apagava a entrada e saída, via o que tinha sido transferido. Então, se eu tenho estoque de fevereiro aqui, sobrou 20, então a partir de março o estoque vai ser esse aqui, 20. Mas eu preciso copiar toda vez? Não, eu posso vir aqui e mudar, tá? Esse aqui vai ser igual, abro aqui e clico aqui e dou Enter. Tá aqui, ó. Então, só que aqui eu tinha deixado as saídas anteriores. Eu vou zerar aqui. Então, o que aconteceu aqui, ó? Esse aqui é o estoque vou botar aqui, ó, estoque de fevereiro. Vou mudar o nome para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Vou botar estoque fevereiro / fevereiro de 2021. Tá? Então, esse aqui é o estoque de fevereiro de 2021.
Meu saldo atual hoje são 27 de fevereiro, ou seja, no quartel hoje já não tem mais expediente, então o almoxarifado está fechado. Então sobrou segunda-feira já é dia 1º. Então esse estoque, o saldo atual vai ser transferido para o mês de março. Então aqui eu vou renomear para estoque março de 2021. Pronto. E aí, para eu não ter que ficar copiando lá, eu pego aqui, ó, que nem eu fiz. Ó, limpei. Tá vazio aqui meu saldo atual. Como é que eu faço para pegar o que sobrou lá do mês de fevereiro? Eu vou colocar o sinal de igual. Venho aqui, seleciono a planilha de origem, onde eu vou pegar. E eu vou pegar a célula que eu quero copiar. Eu vou copiar o saldo atual. Hoje são 27, segunda-feira já é dia 1º de março, então esse saldo aqui tem que ser transferido para março. Tá? Então vou clicar aqui, ele selecionou, eu dou Enter. Pronto, automaticamente ele transferiu o saldo de fevereiro para o estoque atual, que é o mês de março. Tá? Aí segunda-feira, como começa um novo mês, né, dia 1º, provavelmente vai entrar material. Então, digamos que chegou material na segunda-feira, eu vou lançar aqui. Então, na segunda-feira eu recebi 250 unidades de algodão. Passou para 270. No final do dia, eu gastei lá. Ou então você pode criar uma coluna, né, para cada dia. E aí você consegue criar ali um controle mais específico. Quanto que eu estou gastando por dia, por exemplo. Desse jeito aqui eu vou ter que ficar fazendo aquela coisa de... bom, eu tinha saído... por exemplo, saiu aqui 30. Aí, esse é o valor de hoje. Aí, digamos que amanhã, no final do expediente, eu tenho que lançar o que foi consumido. Aí, consumiu mais 10. Bom, tinha 30 mais 10, 40. Posso fazer dessa forma, né? Mas aí você tem que ter aquele cuidado. Caramba, será que eu já lancei ou não lancei? E aí você tem esse problema, né? De você ficar na dúvida se já tinha lançado ou não. Então, para não acontecer isso, eu posso simplesmente vir aqui e vou inserir aqui colunas. Uma, duas colunas. Então, aqui eu vou botar a saída, sei lá, dia 1º do 1. 1º do 3. 1º de março. Dia 2 do 3. Dia 4 do 3. Tá? Então, ele está reconhecendo aqui os dias que vão ter as saídas. Então, vai ter saída. No dia 1º saiu 40, no dia 2 saiu 5, no dia 3, no dia 4, até pulei ele, botei dia 4 direto, saiu mais 15, tá? Só que aqui na fórmula eu tinha colocado apenas para descontar essa primeira, então essas duas aqui não saiu, eu teria que mudar minha fórmula todinha, né? Que seria então, aqui passaria a ser o estoque mais a entrada menos a saída aqui, ou eu poderia fazer dessa forma, tá? Ou existe uma outra forma para fazer também, tá? Para não ter que ficar repetindo, imagina, 30 dias eu ter que ficar repetindo isso tudo, tá? Aí a outra forma mais simples seria esse valor, essa célula vai ser igual a essa, mais essa, e eu tenho 3 valores aqui, né? Menos, abro parêntese, vou botar soma, tá? Aí de novo, abro parêntese, clico no primeiro, 2 pontos até o segundo, até o último. Fecho parêntese de novo, e aí tá aqui, ó. Vai dar 270, somando esses dois, menos 40 vai dar 220, 215, desculpa,
270, 230, menos 40, 230, menos 15, menos 20, 210 certinho. Então, o cálculo está certo, tá? Então, soma, e aqui eu vou estar subtraindo com a soma das colunas, a soma do período, tá? O que seria isso? Vou botar separado aqui. Eu tenho aqui os valores, para ficar mais fácil, 10, 20 e 30. E eu quero calcular esse intervalo. Então, eu coloco que aqui vai ser igual a soma, abro parênteses, desse aqui, que é o primeiro. O 2 pontos significa até esse aqui, tá? Fecho parênteses, dou Enter. Então, ele somou aqui 10 com 20, 30, com mais 30, 60. Posso fazer somente dessa forma? Não, também posso. Digamos que eu tivesse aqui, ó, eu quero aqui somar as saídas do mês do dia 1º de todos os produtos. Então, posso fazer a mesma coisa, ó. Soma, abro parêntese desse cara aqui até esse cara aqui. Fecho parêntese. Tá lá, somou. Ele soma tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Eu só consigo fazer a soma de todo o intervalo? Eu não posso somar só alguns, não? Também pode somar alguns, tá? A gente pode estar utilizando, por exemplo, vou apagar essa fórmula aqui, e eu quero só o primeiro e o último. Só colocar aqui soma, palavra soma, abro parêntese, vou clicar no primeiro, ponto e vírgula, vou clicar no último. Fecho parênteses e dou Enter. Então, ele somou o primeiro e o último, tá? Isso só posso fazer 2? Não. Se eu quiser fazer aqui a soma, ó, eu tenho todos esses números aqui. Se eu quiser somar o primeiro, o segundo e o último, eu consigo. Eu quero o primeiro, o segundo. Posso somar na diagonal? Pode também. Então, por exemplo, eu quero somar esse aqui com esse aqui. O 20 com 200 com 200. Posso fazer? Posso. Ó. Sinal de igual. Soma. Esse aqui. Sinal de igual. Desculpa, eu não botei aqui o soma. Abro parêntese. Clico no primeiro. 2 pontos. Clico no último. Só que nesse caso aqui ele vai somar as duas colunas, tá? Então deu 520, vai ser 270 com mais 250. Não, mas eu só quero esse e esse. Aí eu vou ter que fazer daquela forma específica. Soma, abro parêntese, clico no primeiro, ponto e vírgula, clico no segundo. Fecho parêntese, tá aqui, ó, 220. Feita a soma. Então, posso somar na horizontal, na vertical e também na diagonal. Só cuidado quando for fazer na diagonal, porque se você botar até, ele vai pegar o retângulo que corresponde à diagonal. Então, vai somar todas as células naquela diagonal. Se você quer somar células específicas da diagonal, você vai ter que fazer assim, ó, separados por ponto e vírgula. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá a cabeça de vocês aqui. Deixa eu ver se está subindo fumacinha. O que você aperta para pôr esse se? Não, eu só escrevo. Tá? O se, você coloca o sinal de igual, digita a palavra e ele já aparece aqui para você. Só que se eu pressionar Enter, ele vai pegar e vai ficar com a função incompleta. Tá? Eu preciso fazer por extenso. Ó. Coloco o sinal de igual, escrevo a palavra se, tá? Abro parêntese, aí ele já me dá a estrutura, tá vendo? Ó? Se, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso, tá? Então é só você pegar e colocar a condição que você quer, tá bom? Onde você for clicando, ele vai dando lá
selecionando. Ok? Deixa eu ver como é que tá aí, se tem perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só responder aqui antes do intervalo. A Monique tinha comentado aqui que eu não tinha respondido o e-mail dela com o estudo dirigido. Eu conferi lá, Monique, eu te respondi sim, tá? Eu dei lá que tinha recebido o seu e-mail. Eu estou até com ele aberto aqui. Você me mandou um e-mail no dia 17 de fevereiro, tá? Você me mandou no dia 17 de fevereiro. Eu te respondi 6 dias atrás. Ou seja, hoje são 27, te respondi no dia 21. No dia 21 de fevereiro eu te respondi. Eu botei bom dia, recebido. Ok? Só para, de repente, cair no spam, então você não percebeu aí que entrou uma resposta minha. Tá bom? Acho que teve mais alguém que também falou comigo pelo chat, eu não respondi. Deixa eu só ver aqui, é porque olha como é que tá meu chat aqui. É muita mensagem que chega. Aqui, ó. Isso tudo é mensagem, às vezes não dá tempo de eu responder. Deixa eu ver aqui. Quem foi que me... Ah, o Elton. Foi no dia 25. Desculpa, Elton. Tá? Depois eu te respondo, tá? Para não ficar expondo aqui seu diálogo comigo. Depois eu te respondo com calma o que você me perguntou aqui, tá bom? Eu gosto de responder todo mundo, tá? É que às vezes, como a gente começou já a aula falando, essa semana foi meio tensa para todo mundo. Então tá todo mundo cansado, e eu acabei não conseguindo responder todo mundo porque realmente essa semana foi bem puxada, tá? Mas aí hoje, quando acabar a aula de vocês, ainda dou aula de tarde, aí finalzinho da tarde aí eu vou, tomo um banho, tomo um café, aí eu falo, agora eu vou sentar para responder todo mundo, e-mail, chat, vou corrigir prova de vocês. Então, mais uma vez reforçando, teve pessoas que entraram depois, que eu já tinha falado. Ainda tem muita gente que não fez a prova, tá? Vou mostrar aqui, ó. Total de provas, eu consigo ver aqui quantas pessoas tinham que me entregar a prova e quantas me entregaram. Eu tenho um total de alunos nessa turma de 93. Até agora, 61 já me entregaram prova, tá? O restante não me entregou. Então, do estudo dirigido, algumas pessoas entregou por aqui mesmo e outras entregaram por e-mail, também não tem problema, tá? Mas agora a prova tem que ser por aqui e faltam aí 32 pessoas a fazerem a prova. Eu sei que o dia, a prova vai estar disponível até as 23 horas e 59 minutos, mas estou alertando aí para o prazo, tá? Porque quando for 11 horas e 59 minutos exatos, a plataforma vai fechar a prova e se você estiver fazendo e não tiver concluído, não vai conseguir enviar, tá bom? Então só cuidado aí com o horário para não perder o prazo, tá? Senão aí depois amanhã chove mensagem pedindo para eu liberar a prova de novo. Diga. O estudo dirigido também pode mandar até hoje, até 11 horas, ou tem que ser antes da aula acabar? Não, pode mandar hoje, sem problemas, tá? No máximo até amanhã, porque é amanhã que eu vou estar fechando as notas. Então, amanhã, depois que eu fechar as notas, aí é só através da coordenação, que aí amanhã de noite eu estou mandando as notas para a coordenação. Aí quem não fez prova, não entregou estudo dirigido, não fez trabalho, aí vai ter que conversar com a coordenação para ver a questão de segunda chamada aí para poder fazer, tá? Até porque aí a partir de segunda-feira eu já não sou mais, meu nome já não está mais no sistema para lançar, então só através da coordenação. Ô, professor, o estudo dirigido, quem fez, mas utilizou só para poder estudar para a prova, precisa te enviar ou não tem necessidade? Não, o estudo dirigido é opcional. Eu tinha criado
só para ajudar vocês a estudar, direcionar o estudo de vocês para a prova. Aí alguns alunos perguntaram se eu poderia, se eu poderia pontuar para ajudar na nota. Aí eu falei que quem me entregasse e precisasse de um ponto extra, que eu iria olhar lá, entregou o estudo dirigido, eu daria esse ponto extra, tá? Mas aí se você olhou a prova e achou, a prova tá mole, eu fiz o resumo, não quero enviar, tranquilo, não, obrigado não. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. E a Andressa me perguntou sobre o resumo, se tem que ser enviado até quando. Aí vale a mesma coisa, tá? O ideal, eu tinha pedido para segunda semana, mas teve pessoas que entraram depois no curso. Então, eu estendi até hoje, mesma coisa. O máximo que eu posso aguardar é até amanhã, tá? Porque eu tenho que fechar a nota amanhã. Amanhã de noite eu tenho que estar enviando essas notas para a coordenação geral da escola. Então, a partir de segunda-feira eu não tenho mais acesso ao sistema para poder lançar. Então, só tem até amanhã para lançar, tá bom? Então, Professor, a prova já está na plataforma? Já está na plataforma, que foi a que eu acabei de mostrar aqui agora. Deixa eu mostrar para você. Tá aqui, ó. Prova pós-médio, sábado manhã. Disciplina informática para o trabalho. Tá? Ó, vence hoje às 23 horas e 59 minutos, tá? É só você entrar no canal da disciplina, tá? Vai estar lá, canal da disciplina, informática para o trabalho, vai no geral, depois você vai em trabalhos, tá? Você clica ali, vai aparecer lá, estudo dirigido, vai aparecer a prova, tá? Você clicou na prova, você vai lá e abre a prova para fazer, tá? Ou você pode vir aqui em atividade, só que aqui em atividade vai aparecer todas as atividades. Aulas agendadas, tudo que você recebeu notificação vai estar aqui também, tá? Para você acompanhar. Nada. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Aproveita que hoje é o último dia para a gente poder, né, depois vocês não ficarem preocupados aí procurando como faz para salvar, para poder acessar a prova, para poder mandar trabalho. Tá todo mundo tranquilo? Então, podemos aqui continuar? Então tá, vamos lá. Então, ó, já temos aqui, já vimos. O que a gente já viu de Excel? Ó, como é que configura aqui, como é que monta um perfil de tabela, né? Como é que você personaliza de forma manual ou formatação de tabela, estilo de célula. Nós já vimos aqui como é que se coloca formatação condicional, que é para você poder colocar aqui uma condicional aqui para estabelecer, por exemplo, cor, escala de cores. Então, tem várias opções aqui na formatação condicional. Nós já vimos aqui cálculo de média, nós já vimos aqui colocar condição, né? Então, se a média for maior ou igual a 5, está aprovado, se não está reprovado. Bastante coisinha aqui já. Aqui no estoque é a mesma coisa, então preenchimento de post para dar destaque. Colocamos aqui para aparecer, né, dar um realce, botar na cor vermelha, se o nível estiver abaixo do mínimo especificado. Outra condição aqui também, se for abaixo do número mínimo, ele bota a mensagem de que a situação está crítica de algodão, né, ou está normal, né? Então, digamos aqui, ó, ocorreu uma entrada aqui de 100 unidades de algodão. Automaticamente ele mudou aqui para normal e a pessoa consegue aí, olhar para a planilha e se achar. E aí a gente consegue também aqui, nós fizemos aqui um exemplo de como você consegue importar. Então aqui, ó, saldo atual 100, automaticamente, ó, ele atualizou. Lembra que era 20? Ó, tá como 100, vou alterar aqui, ó. Não teve essa entrada, a entrada foi só 20. Voltou para 20 aqui, quando eu voltar aqui, automaticamente ele voltou para 20 aqui, tá?
Então a gente está linkando duas tabelas. Só que essa tabela aqui, ela está no mesmo arquivo, certo? Eu posso pegar uma informação em uma outra tabela que não esteja no mesmo arquivo? Posso. Vai dar trabalho? Quase nenhum. Então vamos lá. Eu vou salvar isso aqui. Ó, vem aqui em arquivo. Mesma coisa do Word. Salvar como, tá? Esse PC. Eu escolho uma apostila aqui. Vou botar aqui no CR 2021. Vou botar aqui aula 3. Informática. Para o trabalho. Eu salvei. Tá? Vou salvar só por garantia para não perder nada. Vou criar uma outra. Vou vir aqui em novo e vou criar outra planilha. Tá? Então, essa planilha aqui, eu vou colocar um valor aqui. Vou botar aqui 2.000. Mais nada. Tá? E vou salvar aqui. Ó, salvar como. Vou botar lá na área de trabalho do computador. Mais opções. Escolho este PC. Não quero salvar em nenhuma dessas apostilas. Venho aqui em mais opções. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Escolho área de trabalho. Vou botar aqui número exemplo. E vai salvar lá na área de trabalho. Tá salvo. Vou fechar. Voltou aqui para o que eu tinha. Número exemplo. Digamos que eu queira, aqui no estoque de março, pegar aquele valor que está lá da outra planilha. Então, eu também tenho aqui, deixa eu ver aqui, um Scalp 22. Eu tenho um estoque aqui de 50. E digamos que a entrada, ele vai buscar lá naquele arquivo. Vou botar o sinal de igual. Sinal de igual. Vou minimizar aqui a tela. Vou abrir aqui, tá vendo aqui, ó, número exemplo. É a planilha que eu salvei aqueles 2.000 lá. Vou abrir a planilha. Isso tudo está sendo registrado lá na célula, tá? O caminho da planilha, onde está, tudo isso está sendo registrado, só em eu tocar. Então ele já deve ter aberto aqui para mim. Deixa eu ver, ainda não. Ainda não abriu. Vou clicar de novo. Dei Enter. Vou ver. Não está abrindo. Deixa eu abrir aqui. Direto. Não. Agora abriu. Já estava carregando. Então, ó, ele apareceu aqui a planilha que eu peguei e abri lá na área de trabalho. É só eu vir aqui, cliquei onde eu quero, tá? E dou Enter. Tem que refazer o processo. Eu mesmo estraguei meu processo. Olha só, o que acontece? Foi até bom acontecer para vocês não cometerem o mesmo erro. Eu estou anexando, estou indo buscar uma informação. O que eu fiz de errado? Eu já tinha marcado aqui, já tinha feito todo o procedimento certinho, ó. Vindo aqui, selecionado e tinha clicado para abrir. Eu não quis esperar para abrir, vim aqui e dei Enter de novo. Eu cancelei aquele processo, tá? Então, ó, tô abrindo, eu tenho que aguardar. Nesse caso aqui ele está demorando um pouquinho, porque eu estou compartilhando tela com a plataforma Teams aberta, então ele acaba ficando um pouco lento, tá? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, senão acaba atrapalhando.
Ainda não abriu. Vou abrir de novo aqui. Vou deixar logo as duas abertas. Isso tá lento mesmo. É porque eu tô com muita coisa aberta. E olha que a minha máquina é uma boa máquina. Mas eu tô com vários programas pesados aqui. Vou abrir direto aqui. Tirei aqui. Agora foi. Tá? Então, olha só. Eu tô com as duas planilhas abertas aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós estamos querendo anexar informação. E a outra que tá aqui. Então, para não ficar demorando muito, você perder a paciência e acabar clicando em outra coisa e desfazendo o processo, você abre as duas, tá? Vem aqui e vou colocar aqui, ó, sinal de igual. Vou lá na planilha que eu quero. Clico onde eu quero, ó, pode ver que ficou pontilhado agora. E dou Enter. Pronto, ele trouxe para cá. Tá? Se eu clicar aqui, olha os endereços aqui, ó. Sinal de igual, número exemplo.xlsx, que é o nome do arquivo, na planilha 1, tá? E a célula. Então tá todo o endereço aqui do meu arquivo, da minha origem, a planilha, qual o nome do arquivo, qual o número da planilha, tá? E qual é a célula que eu estou utilizando, tá? Então, se você olhar aqui nessa planilha aqui, ó, embaixo, eu não tenho nenhum arquivo chamado planilha 1. Boletim, estoque, fevereiro, estoque, março. Se esse endereço está aparecendo aqui, é referente a esse cara aqui, ó. Olha aqui como é que tá, ó. O nome dele, número exemplo, planilha 1, tá? E a minha célula é a D3. Vamos ver aqui, o endereço certinho tá lá, D3, tá? Então, ele foi buscar lá na informação. Se eu atualizar aqui, ó, é 2000, eu vou mudar para 5000. E der Enter, volto lá na minha planilha, já atualizou. Tá? Então você pode pegar também a informação fora do seu arquivo, não precisa ser só dentro do mesmo arquivo. Tá? E aí quando você faz esse tipo de conexão, a gente fala que essa planilha ela tem uma alimentação macro, né? Macro porque ela pega uma grande gama de informações em diversos pontos diferentes. Tá? Eu só posso fazer isso em uma planilha, ou eu posso fazer em várias planilhas? Não, eu posso fazer em várias planilhas, tá? Por exemplo, eu já fiz uma planilha uma vez que eu trabalhei durante 15 anos como técnico em informática, fazendo assistência técnica, né? Aí eu trabalhava indo na casa dos clientes para consertar os computadores. E aí eu sempre fui uma pessoa muito criteriosa no meu orçamento, né? Então eu gostava de ter controle de tudo. Então o que eu fazia? Eu tinha uma planilha que era para despesas do dia a dia. Eu trabalhava na rua, eu andava o dia inteiro, né? Pegava ônibus pra caramba. Aí quando tá muito calor, você bebe uma água, às vezes você tem que almoçar na rua, fazer um lanche. Tudo que eu fazia, tudo que eu gastava, eu jogava na planilha das despesas, tá? E aí eu tinha uma outra planilha que era uma planilha de controle de ganhos, onde todos os serviços que eu fazia, eu anotava, botava lá o dia, o valor, o nome da pessoa, do cliente que me pagou, o valor que pagou, se tinha sido em cheque, se tinha sido em cartão, se tinha sido em dinheiro, ficava tudo anotado.
E eu tinha uma planilha central, eu tinha uma outra planilha com as despesas do mês, né, da minha casa. E nessa planilha que eu tinha as despesas da minha casa, eu ia buscar essas informações, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei. Então, quando eu chegava no final do mês, ou no início do mês seguinte, eu tinha um controle do meu orçamento financeiro. Quanto que eu ganhei naquele mês? Por exemplo, hoje são 27. Dia 1º eu ia lá e abria a planilha das minhas despesas e automaticamente ele ia pegando todas as informações em todas as planilhas que eu tinha linkado. E aí, quando eu abria essa, eu tinha todas as informações que eu queria ter, que é quanto que eu ganhei no mês, quanto que eu gastei, quanto que sobrou, né? E aí ali eu conseguia fazer todos os meus controles através desse método de você ir buscar informações em outros arquivos, tá? É um pouco complexo, confesso, não é uma coisa, não é difícil, mas também não é uma coisa tão simples de fazer para quem não está acostumado. Lembrar, o problema não é a complexidade, vocês viram que não é nada tão difícil. O problema é lembrar todos os passos, né? Como é que eu faço, como é que é mesmo que o Edson falou que faz para chegar ali? Isso que é mais complexo, por isso que a gente está gravando as aulas, para que vocês possam ter essa facilidade aí de relembrar, né? Precisou, como é que o Edson fazia mesmo? Vai lá, assiste a aula de novo no canal e aí você consegue relembrar aí tudo que a gente está aprendendo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a planilha, a gente montou a planilha, mas a gente não fez muita coisa em relação à aparência, né? Então, a gente pode colocar aqui, como eu tinha dito, todas as bordas, já muda um pouquinho. Eu quero colocar aqui uma linhazinha dupla ali para separar. Então, vem aqui, ó, separei. Tá lá separado. E eu quero uma borda mais cheia, envolvendo toda a coluna, toda a planilha. Borda externa espessa. Olha lá. Tá montado a minha coluna. Eu quero colocar uma sombrazinha aqui no preenchimentozinho aqui no cabeçalho. Vou escolher aqui um tomzinho. Tá montada aí a minha planilha, tá? Personalizada para você poder montar tudo direitinho, tá? Tem mais coisas para fazer? Tem várias outras coisas. Tem aqui formatação de fórmulas, só que são fórmulas bem mais avançadas, né? Tem autossoma, tem função, tem lógica, tem fórmulas financeiras, né? Então tem várias fórmulas financeiras aqui, duração efetiva, juros acumulados, lucro com desconto, lucro primário, lucro utilitário. Então tem várias fórmulas aqui, que tem algumas que confesso para vocês que não é que eu não saiba usar a ferramenta, só que são muito específicas para contabilidade, para administração, e eu, por não ser formado nessa área, tem algumas aqui que realmente eu nunca utilizei, porque assim, não tem serventia para mim. Não é que não seja útil, é extremamente útil, mas não se aplica à minha realidade, né? Então, muitas das vezes você vai ver pessoas que não são formadas em informática sabendo fazer aqui a manipulação de algumas células financeiras que uma pessoa de informática não sabe fazer, mas não é porque ela não sabe usar a ferramenta, é porque para ela isso aqui não tem aplicação, tá? Então, tem muita ferramenta aqui que você não vai precisar usar. Você tem aqui algumas opções de cálculo automático exceto em tabela de dados, manual. E aí o que seria isso? Automático, a gente quando faz aqui uma célula, a gente quando dá Enter ele não calcula automaticamente. Eu lancei informação nessa outra aqui, vai dar 0, se eu lançar algum valor aqui, 2, pronto, automaticamente ele calculou, tá?
Então isso aqui é um cálculo automático, opção de cálculo automático. Cálculo manual. Ó, não alterou. Viu que não alterou? Se fosse numa... Ó, não está alterando, tá? Mas a fórmula está aqui. Aí se eu mudar aqui, ó, cálculo automático, automaticamente ele muda, tá? Então tem essas opções aí que o Excel faz que, sinceramente, tem algumas coisas aí que pra gente aqui não se aplica muito. Então vamos lá. Eu ensinei vocês aqui a fazer o soma igual a soma de uma forma manual, mas ele também tem a forma, por exemplo, ele tem a forma automática já pré-estabelecida. Então tô aqui, ó, marquei a opção e eu tenho aqui, ó, soma, média, contar números, máximo, mínimo. Então se eu quiser montar aqui, por exemplo, eu quero somar toda essa coluna aqui, ó, seleciono a coluna inteira, venho aqui, soma. Ele já faz direto para mim, tá? Só que, aí, pô, Edson, se tem essa forma aqui, por que você ficou ensinando a gente a botar lá? É igual, soma, parêntese. Por que você ensinou dessa forma se é só apertar um botão? Porque o que acontece? Eu preciso ensinar as duas formas de fazer, e geralmente eu começo pela mais difícil. Não que seja mais difícil, mas que seja mais complexa. Porque se eu ensinar fácil primeiro, a outra você não vai querer saber. É só apertar um botão ali, eu não vou ficar preocupado com isso não. Só que dependendo da aplicação que você vai fazer, não dá para você usar essa fórmula. Não dá para usar o botão. Por exemplo, eu quero fazer na diagonal, né? E o principal, que eu me preocupo muito quando eu dou aula de informática aplicada ao trabalho, é a questão do concurso público, né? O concurso público, você vai fazer uma prova que cai em informática, ele nunca vai te perguntar coisas para te facilitar a vida, né? Então o cara vai pegar e falar, vai mostrar uma planilha e ele vai botar lá, eu quero que marque a opção que contenha a fórmula do autossoma para somar as seguintes células. Aí está lá, célula B2, célula C3 e célula G2. Você não vai apertar um botãozinho autossoma. Você vai ter que saber fazer lá, ó. Soma, abro parêntese, marca a primeira, ponto e vírgula, marca a segunda, ponto e vírgula, marco a terceira, fecho parêntese, dou enter. Eu tenho que saber essa fórmula aqui, que foi o que eu expliquei para vocês, tá? Porque lá no concurso não vai ter botãozinho para você apertar, você vai ter que saber fazer, tá? E eles vão fazer de tudo para confundir tua cabeça. Mas chegar lá eu olho para o que tem lá e consigo ver o que é. Nem sempre dá para você adivinhar. Às vezes eles colocam os negócios que é pegadinha. Até quem sabe vai muito confiante e acaba não conseguindo porque não levou a sério o que tinha que ser feito. Tá? Então eu gosto de mostrar como é que faz das duas formas por esse motivo. A mesma coisa aqui no caso do boletim. Eu ensinei vocês a calcular a média aqui, né? Botando a fórmula. Existe a fórmula média aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou botar duas notas aqui. A pessoa tirou 9 e tirou 10. Vou botar mais uma aqui para ficar bem. E tirou 7. Então eu tenho três notas aqui, né? Eu posso clicar aqui e clicar em média. E ele já me dá a média aqui. Tá? Então a pessoa ficou com a média 8,66. Tá? Aqui nós aprendemos a utilizar da forma
de equação, né? Equação linear. Aqui ele já está me dando a fórmula direta. Então, assim como eu tenho a fórmula soma, eu também tenho a fórmula média. Média, tá? Eu posso clicar aqui no primeiro, 2 pontos, e clicar no último, fecho parênteses, dou Enter, e tá aqui, ó, mesmo valor que está ali, tá aqui, tá? Mas aí é importante você saber também, quando não tiver o recurso da fórmula pronta, como é que eu faço uma operação aritmética. Então, por isso que eu ensinei dessa forma aqui, tá? Então, você pode tanto usar a função, quanto você pode usar o cálculo direto, que é a operação aritmética, que eu acho importante vocês saberem também, tá? Por que é importante vocês saberem? Porque vai ter coisa que você vai procurar aqui para fazer e não vai ter, né? Por exemplo, aqui eu tenho todas as fórmulas pré-definidas, tá vendo? Mas, por exemplo, digamos que você vai trabalhar numa academia, arrumou um emprego de atendente, recepcionista, né, assistente administrativo na academia, e pedem você para você criar uma fórmula no Excel para calcular o IMC dos seus alunos, dos alunos da academia. Como é que eu vou fazer isso? Cadê o IMC aqui? Não tem. Então, eu preciso saber montar a fórmula, tá? Então, tá aqui, fórmula do IMC. A pessoa quer o IMC. O IMC, a fórmula dele é o peso, né? Então seria como é que é? O peso sobre a altura ao quadrado, tá? A altura ao quadrado. Ok? Essa seria a fórmula do peso. Fórmula do IMC, desculpa. E aí, como é que eu faço para fazer isso aqui através de fórmula manualmente? Digamos que eu tenho aqui, ó, peso. A pessoa pese 83 quilos. E eu tenho a altura da pessoa, que é 1,80 m. Como é que eu faço para calcular isso aqui, o IMC? O IMC vai ser igual ao peso, abro parêntese, altura, eu não lembro se no Excel, deixa eu ver se ele aceita elevado ao quadrado, eu não lembro se aceita, na programação do computador aceita, não aceitou, tá vendo, deu erro de referência, aí no caso eu tenho que mudar para altura vezes, que é o asterisco, altura de novo, tá? Esqueci de botar aqui a barra, a divisão, tá aqui, IMC da pessoa 25,61, então o IMC está calculado, tá? Eu diminuo aqui o número de casas decimais, então a pessoa tem um IMC de 25,62, tá? Então, por isso que é importante você saber montar a expressão dessa forma, para você poder, quando chegar uma situação que você não tem a fórmula pronta aqui na função, você saber montar, né? Então, aqui eu só tenho soma, média, contar números, máximo, mínimo. Eu tenho as outras funções que estão aqui, mas essas funções não contemplam tudo, né? Elas estão aqui, são as funções mais comuns, tá? São as funções mais comuns, taxa de juros é mais para a parte financeira mesmo, mas às vezes você precisa aplicar uma fórmula, uma função que não é financeira, como o IMC, e aí você precisa saber montar essa expressão, tá? Então vamos lá, pedir agora a vocês para me dizer o que vocês estão achando, estão com dificuldade, se vocês se arriscariam a fazer uma planilha agora, nesse exato momento. O que vocês acham de fazer uma práticazinha?
E aí aproveitar que eu estou aqui para poder, se surgir a dúvida, aí eu explicar. Eu já estou tentando fazer uma. Ah, já está tentando? Que isso é bom. Conforme está falando, eu vou tentando para poder botar em prática, porque para mim só assim mesmo que eu vou conseguir fazer. Isso mesmo, tá? Aí, qual que você está fazendo? Eu estou fazendo de boletim, de disciplina, nota. Legal. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, para padronizar, vou pedir para vocês criarem uma planilha no Excel para controle de notas, para criar um boletim. Vocês têm... Nesse momento, vocês estão fazendo 2 disciplinas, não é isso? De tarde, vocês não têm outra disciplina? Então, é uma só de tarde também? Formação de professor só está com essa de manhã mesmo. Ah, só essa de manhã, né? Não, beleza. Mas vocês já fizeram outras disciplinas, não já? A gente faz durante agora a semana da didática. Isso, laboratório comigo, né? Isso. Então, vamos fazer de conta que vocês já sabem a nota dessa daqui é de laboratório, né? O pessoal dos outros cursos também. O que eu vou pedir para vocês? Vocês criarem um boletim, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, criar um boletim no Excel para calcular as médias. Vou botar pelo menos, botar aqui de 2 disciplinas, tá? De 2 disciplinas. Ok? E aí vocês vão impor a condição da média, que nem eu fiz, né? Tá já disponível, inclusive a parte da manhã eu botei para gravar na plataforma, ela já está até disponível aí no canal, se você quiser assistir para tirar alguma dúvida, mas o ideal seria você colocar a nossa em prática e aproveitar que eu estou aqui online e tirando as dúvidas, tá? Então, ó, impor a condição da média, né, e informar a situação, né? Informar a situação, ou seja, aprovado ou reprovado. Aprovado ou reprovado. Então tá aí, ó. Criar um boletim no Excel para calcular as médias de 2 disciplinas, impor a condição da média e informar a situação, aprovado ou reprovado. Tá ok? Quem quiser aprimorar mais um pouquinho, colocar lá que nota acima de 5, de 4,9, ou seja, a partir de 5 é azul e abaixo de 5 é vermelho, fica à vontade, tá bom? E aí eu vou ficar online aqui, esperando vocês terminarem, e se tiver alguma dúvida vocês falam que eu vou explicando aí para vocês, tá bom? Eu vou só fechar a gravação, já que vocês vão estar aí fazendo exercício, para não ficar depois lá no canal lá um vídeo muito grande sem necessidade, tá?